Deuteronômio 28, nós fizemos a parte introdutória no culto passado. E quando nós vamos ler esse texto, nós precisamos nos desfazer de todo o sofisma, de toda a ideia que é inerente e própria desse mundo. Nós vamos vivendo todos os dias sobre essa terra, caminhando entre as pessoas desse lugar, e nós corremos um perigo de nós começarmos de julgar as coisas e ver as coisas a partir da visão, a partir da ótica em que esse mundo enxerga. Esse texto que nós estamos estudando sobre bênção, ele é um texto que contraria completamente a matemática dessa terra, desse lugar aqui, completamente. Então, antes de nós lermos e fazermos as aplicações do verso 1 até o verso 14 no culto de hoje, eu quero assim fazer um convite para você se despojar, despir completamente dos tecidos, das malhas, das roupas desse mundo, para a gente entender como Deus funciona e como Deus quer nos abençoar. Nós precisamos ir para um texto como esse com um coração muito humilde, porque se nós vamos para esse texto com a nossa arrogância, o nosso entendimento e o nosso orgulho, nós não devemos nem ficar no culto, nós temos que ir para casa e continuar vivendo debaixo da maldição que nós já viemos. Deus está tentando, Deus está buscando, Deus está abrindo, Deus está batendo numa porta da nossa vida, em que o Senhor dos Senhores, o Criador, quer que eu e você entendamos. E quando eu e você, a gente chegar ao ponto da gente entender que não tem outro caminho, que Deus é o único caminho, que Jesus é o único caminho, que o Espírito Santo é o único caminho, nós vamos cair de joelhos diante disso aqui. Eu digo para vocês que há mais ou menos uns 10 a 11 anos eu tenho entendido, Deus tem mostrado esse texto para mim. Isso vai ficar registrado aqui. Nem no tempo do seminário eu conhecia esse texto. Sempre era tempo de ler a Bíblia, a gente lia a Bíblia, mas às vezes me parece que era muito mais com fins de informação do que entendimento e revelação. E eu sei que num período que não era período fácil da minha vida, eu caí de joelhos diante dessas informações aqui, ou dessa revelação. E isso começou a fazer muito sentido para a minha vida. Não adiantava eu no meu trabalho ter conhecimento teológico, ter tirado boas notas na faculdade, ter tido boas experiências, ter tido um bom estágio, e eu não conseguia viver bem. Todas as minhas filosofias tinham caído por terra. Toda a minha teoria de caminho tinha desaparecido, acabou. Eu estava completamente de joelhos, subjugado diante do meu conhecimento. Então foi a primeira vez que eu dei atenção para esse texto, e esse texto entrou no meu coração como uma flecha afiada. E a partir daquele texto, daquele dia, daquela época, eu comecei a levar esse texto aqui como um dos corações da Bíblia, um dos corações, um dos centros de como nós precisamos viver para sermos abençoados. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Deus está tentando mostrar para você um caminho. A Bíblia diz que Deus mostrou seus caminhos a Moisés. Enquanto que nós caminhamos no nosso caminho, enquanto nós ficamos patinando nos caminhos que nós aprendemos dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos
parentes que vieram antes de nós, e nós ficamos caminhando naqueles caminhos. A nossa vida, ela só dá voltas e ela não caminha, não tem uma direção. Nós precisamos aprender a buscar os caminhos do Senhor. Esses aqui são os caminhos do Senhor. E eu digo para você que Deus está profundamente interessado em abençoar você. Só que isso não vai ser do teu jeito. Não vai ser da tua forma. Não é do teu jeito. Não é do nosso jeito. É do jeito dele. A partir daquilo que nós fizemos na parte introdutória do culto sábado passado, o texto diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na tua terra, na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Você não precisa procurar esse outro texto, mas em Mateus 16, no verso 24, 25 e 26, nós vemos essa mesma trajetória, esse mesmo caminho. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O texto também começa aqui com uma condição: se alguém quer vir após mim. Logo, Jesus fala sobre alguém que perde a vida para ganhar e ganha para perder. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Meus irmãos, enquanto que nós ficarmos troteando nos nossos caminhos, nós perdemos a nossa vida. Essa é a verdade. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós honramos ao Senhor, nós nos quebramos diante dele,
De fato, nós colocamos nossas armas no chão e nós falamos: Deus, eu abro mão da minha tentativa, do meu jeito de ser, e eu quero fazer um teste. Eu quero viver nos teus caminhos, eu quero fazer conforme o Senhor acha que é melhor. Então vão começar a mudar os nossos caminhos, a nossa trajetória. Nós vamos começar a ter uma nova ideia da vida, nós vamos ter um objetivo, um propósito claro da nossa história. Mas nós precisamos praticar aqui duas coisas: submissão e honra. É necessário se submeter totalmente debaixo da palavra de Deus. Submissão e honra. Honra é uma palavra que traz aqui a ideia de que não vai ser sofrido. Vai ser um sacrifício gostoso, porque você vai ver, você vai olhar para a situação, você vai ver os frutos de andar na presença de Deus, o propósito, e você vai glorificar a Deus, honrando ao Senhor. A palavra bênção no hebraico é brakar ou berakar, que significa bênção por implicação de propriedade presente, significa favor divino, do qual todos os habitantes da terra precisam para viver e prosperar. A pessoa não precisa nem ser alfabetizada, mas ela sabe quando o favor divino está com ela e quando ela está desfavorecida. Até alguém bem matuto sabe quando Deus está com ela, as coisas estão prosperando, as portas estão abrindo, ou quando as portas estão fechadas. Nós não precisamos ser teólogos para entender quando na nossa vida as portas estão abertas e quando elas estão fechadas, quando nós estamos fluindo, quando nós estamos minguando. Nós sabemos. Você sabe, eu e você sabemos. Nós precisamos entender, ou nós não podemos confundir multiplicação de prosperidade com bem-aventurança. O texto aqui não fala de multiplicação de prosperidades e riquezas. O texto aqui fala de bem-aventurança. A bem-aventurança é a prosperidade adquirida nos caminhos de Deus. Os prazeres da nossa alma continuam em Deus. A prosperidade da riqueza fora de Deus, ela não fala de bem-aventurança. Alguém pode ser muito rico nesse mundo e ser pobre para a eternidade. Nós estamos falando de alguém que caminha com Deus e busca as riquezas da eternidade. O verso 2, o verso 1 nós já estudamos amplamente no culto passado. O verso 2 começa aqui com uma conjunção adverbial de condição de novo. Se. Então começa de novo da mesma forma: se ouvires a voz do Senhor. Ouvir é diferente do que escutar. Então uma das coisas que você vai precisar abandonar é a Bíblia em áudio. Abandona isso. Todos os outros tipos de recursos que hoje se ensina para uma vida devocional com Deus, coloca de lado. Você vai começar a usar apenas a Bíblia para se relacionar com Deus. O único livro de relacionamento com Deus é a Bíblia, nenhum outro livro. Outros livros contêm a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E você precisa entender a voz de Deus na tua língua, da forma como você ouve. Você vai entender os ecos da voz de Deus. Você precisa ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus. Então, se ouvires a voz do Senhor, Deus se apresenta aqui não como Salvador, mas como Senhor. Senhor significa aquele que dirige, aquele que manda, aquele ao qual você vai em oração e com coração contrito, sincero, e você pede: Deus, qual que é a tua vontade? De todo o coração. Não fazer apenas por piloto automático. Deus, qual que é a tua vontade? Mas você já tem planejado o que você quer. Mas de todo o coração, com uma submissão sincera. Senhor Deus, qual é a tua vontade? É o Senhor, é aquele que governa.
Depois o texto fala do teu Deus, e Deus aqui no texto significa a minha origem, do qual eu venho. Eu tenho em Deus tanto a origem terrena como a origem espiritual celestial. Tanto o solo que Deus pegou para fazer Adão vem de Deus, então é a origem terrena. E também o celestial, eu tenho o meu lugar celestial, eu vim de Deus, a minha alma veio de Deus, a minha origem também é eterna. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, bracar ou beracar, essas bênçãos ou esses benefícios de portas abertas. A palavra bem-aventurado significa portas abertas, aquele que tem acessibilidade ao trono de Deus, acesso à presença de Deus. Meus irmãos, por isso que nós precisamos nos despir dos conceitos desse mundo. Nesse mundo, nessa terra, as pessoas precisam correr atrás da bênção. O diabo ensina isso, correr atrás da bênção. Mas a Bíblia ensina que a bênção, ela vem atrás de você. Mas você precisa passar aqui por alguns degraus de submissão verdadeira. Primeiro, atentamente é um degrau, ouvir é outro degrau, a voz do Senhor, degrau, teu Deus, origem, degrau, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos, degrau. Então você precisa entender a responsabilidade humana nessa questão da bênção. Nós precisamos fazer tudo aquilo que está dentro do pacote da ordem de Deus em relação a Adão. Adão significa toda a humanidade. Deus deu uma ordem para a humanidade: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então você vai trabalhar. Trabalha, estuda, esforça, planeja. Tenha planejamento financeiro, tenha planejamento do seu tempo. Planeje o seu tempo. O apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo, de não jogar fora tempo. E nós vivemos hoje um tempo, um período que as pessoas botam o tempo fora na rede social. É um tempo que nunca mais volta. Planeje o seu tempo. Esse é o pacote da humanidade: esforço humano, responsabilidade humana. Mas a responsabilidade humana também está nos caminhos de Deus, a submissão e a honra. E então você não vai mais precisar fazer todo aquele esforço, aquela correria que você faz para alcançar a bênção. Você muda a tua visão e o teu conceito. Você trabalha não para ficar correndo atrás da bênção. Você trabalha todos os dias simplesmente porque você tem um propósito de vida sobre essa terra. Você tem um propósito de existência. Você tem um zoes na sua vida. Você não fica fixando o tempo todo que você tem que ser rico, que você tem que ter dinheiro, que você tem que comprar um carro novo e uma moto nova, e aquela dívida, aquele boleto. É uma fixação contínua que seca a sua alma, que seca o seu cérebro, seca o seu coração. A sua vida fica rígida, morta, desértica. Isso é terrível. E quando nós começamos de olhar para o nosso trabalho, para o nosso emprego e termos traumas e dramas, nós precisamos ligar uma luz vermelha na nossa vida. As coisas não estão certas. Nós estamos fora do nosso propósito, ou fora do nosso propósito espiritual com Deus, ou fora do nosso propósito espiritual de trabalho. Alguma coisa não está encaixada, está tudo totalmente desencaixado. Por isso que eu não tenho prazer de trabalhar, eu não tenho prazer de fazer minhas coisas, eu não tenho prazer, eu não tenho motivação. Mas quando eu estou dentro dos propósitos de Deus, tem uma coisa que dá paz para minha alma: eu paro de pensar em dinheiro. Acabou. Eu não fico pensando o tempo todo quanto eu vou ganhar. Eu simplesmente faço porque eu tenho um propósito de Deus na minha vida para essa área. Mas a rentabilidade financeira também vai vir, porque tem uma lei espiritual. Jesus deu uma lei espiritual, que o trabalhador sempre vai comer
do seu trabalho. Tem uma lei espiritual. Então você pode ficar tranquilo. O boi que pisa o trigo também pode tomar bocada e pode comer do trigo que está sendo pisado. Então tem rendimento financeiro, mas o meu propósito principal não é esse. Agora tudo mudou, o jogo muda. Porque agora as bênçãos vão correr atrás de você. Muda. Você conseguiu entender isso? Sem Deus, você fica o tempo todo lutando para você deixar o pecado. Com Deus, o pecado tem que deixar você. Sem Deus, sem entendimento espiritual, você corre atrás da bênção. Com o entendimento correto das coisas, a bênção vem atrás de você. Isso aqui é verdadeiro, gente. Isso aqui é espiritual, é lei espiritual. Quando nós acessamos e nós nos submetemos e oramos a Deus, isso começa a acontecer na nossa vida. Então, o verso 2 traz essa preparação. Ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, agora Deus começa a fazer uma lista de quais bênçãos nos alcançarão. Verso 3: bendito serás tu na cidade, e bendito tu no campo. Então, a primeira questão que o texto deixa claro aqui, que não tem a ver, no primeiro lugar, com lugar, tem a ver com a condição espiritual. Aqui não é um lugar geográfico, aqui é uma dimensão, é aionos no grego. Aionos é uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual está dentro de mim, e logo não está atrelado ao lugar. Nós vamos ver também que está ao lugar, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar está dentro de mim. Então essa bênção, ela toma, a pessoa, o Espírito toma. Bendito serás tu na cidade, e bendito tu no campo. Então a pessoa acessa essa palavra, se submete à palavra de Deus. Ela é pecuarista, é fazendeiro. Aquilo começa a entrar na vida dela. A pessoa, ela acessa essa palavra, ela está na cidade, ela é funcionário de uma empresa. Aquilo começa a tomar a vida dela e funcionar dentro da história dela. Tanto aqui para o lugar rural, quanto no lugar urbano, isso aqui funciona. Em Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Logo no verso 2, verso 4, começa então aqui a lista. Bendito o fruto do teu ventre. É o primeiro ponto aqui da lista a ser abençoada. A primeira pessoa abençoada aqui é o indivíduo que acessa essa honra, essa submissão. Logo depois, essa pessoa, ela é um canal, e essa bênção, ela passa a partir da pessoa e toca na descendência dessa pessoa. Porque aqui, a bênção é sobre a descendência, e a descendência é abençoada. A Bíblia sempre ensinou que uma geração precisa colocar no caminho a outra geração. Dentro da nossa cultura, as crianças nascem, e às vezes até dentro da cultura evangélica, tem aquela ideia, não precisa conhecer os caminhos de Deus. Quando ela for grande, ela decide se ela vai batizar ou não. Essa é uma dinâmica desse mundo, dessa cultura, mas não é uma dinâmica bíblica. Na dinâmica bíblica, antes da criança nascer, ela já é ungida, já é abençoada no ventre. Quando ela está nascendo, a dinâmica bíblica já dá um nome para ela, e esse nome é uma direção. Os pais de Isaac deram para Isaac um nome, e aquele nome significava algo na vida dele e uma direção. E você vai ver todos os filhos de Jacó têm um nome, têm uma direção. É Bíblia, é dinâmica de Deus na nossa vida, é direção, não é nome por nome, mas é um nome que tem um propósito, é uma direção. E os pais encaminham os filhos na vida, dando direção.
Amém? Você consegue entender isso? Só que você não pode dar para uma outra pessoa algo que você não tem. Eu estava lendo hoje de tarde, esse costume, essa cultura das crianças pedir bênção, é um costume que vem dos judeus. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje. É um bom costume, mas não tem como eu dar para alguém uma coisa que eu não tenho. Então, se eu não sou abençoado, se eu não estou no caminho de Deus, eu posso até repetir as palavras, Deus te abençoe, mas eu vou estar dando palavras vazias, porque eu não tenho. Quando eu tenho, eu posso dar. Mas o texto aqui, ele traz aqui uma ideia muito interessante. Quando os pais, pela presença dos caminhos de Deus, encaminham os seus filhos, para que os filhos tenham um propósito na vida. Havia um tempo na minha vida que eu li, não sei se todos, mas quase todos os livros da Stormy Martin. É uma autora norte-americana, ela escreve sobre todos os aspectos da família. Então ela tem vários livros sobre filhos, pais que abençoam os filhos, pais que oram sobre os filhos. E um desses livros, ela escreve que quando ela estava grávida de um dos seus filhos, ela começou a entender que ela precisava orar para Deus mostrar qual era o caminho que Deus tinha para essa criança. Então Deus deu para ela uma resposta, Deus deu uma visão sobre piano, sobre tocar piano, sobre ministério. E quando a criancinha tinha recém-nascido, eles já compraram um piano, e foi exatamente esse caminho que a criança fluiu. A criança só enxergava aquele caminho, e ela fluiu naquele caminho. Pais precisam dar direção para os seus filhos. Então, quando o pai e uma mãe estão nesse caminho e são abençoados, os filhos não ficam titubeando para cá e para lá. Os pais encaminham os filhos, e os filhos são abençoados por esse encaminhamento. É Bíblia isso aqui. Mas nesse mundo, os pais não vão se importar tanto assim com os caminhos. Os pais no máximo querem que as crianças façam alguma faculdade que dê bastante dinheiro, e isso sim, mas isso não é encaminhar um filho. Então a bênção, em primeiro lugar, vem sobre o fruto do ventre, sobre a descendência. Logo depois, e o fruto da tua terra, que é a subsistência. Aqui fala sobre aquilo que vai dar para a pessoa condições de viver. Então o seu fruto da terra é abençoado, logo o rendimento da pessoa, o salário vai ser abençoado, ela não vai ter uma vida minguada. Aqui fala do fruto da terra, o cultivo das plantas. Aqui se cultiva, o cultivo aqui não é algo que caminha, que vive, que tem pulmões, mas fala de plantas. A pessoa sendo abençoada, ela inclusive pode tocar e essa bênção passar para plantas. A Bíblia que diz isso aqui. A mesma coisa que Deus fez em Gênesis 1, abençoando as plantas e dando ordem de produção, também pode estar nas nossas mãos quando nós somos pessoas abençoadas no caminho de Deus. Logo depois das plantas, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, que fala de criação de animais. Quem se deixa tocar pela bênção, pode tocar com bênção. E quem ouve o abençoador, também pode falar até com o animal e abençoar. A dinâmica do texto é nesse sentido. Quando eu ouço, então eu posso falar e eu sou ouvido. Quando eu me deixo tocar, eu posso tocar e eu passo, por meio do toque, essa bênção que já está em mim. Verso 5: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Vamos traduzir essas palavras para o nosso tempo aqui. O cesto era o lugar onde a mulher colocava os pães quando tirava do forno. E o cesto era o lugar onde toda a família tinha acesso aos pães. E os pães, às vezes, o pão era o principal alimento da casa. Se comia muito pão. Então o cesto cheio significava um lugar de abundância, nutrição de toda a família.
E a amassadeira era o lugar onde era preparado o alimento. Cesto significaria a despensa, o lugar de guardar o alimento. O cesto pode significar a nossa geladeira, o freezer, o congelador. Aquele que tem a vida abençoada por Deus, abençoa inclusive a sua despensa, o seu congelador, a sua geladeira é santificada e é limpa. É do Senhor também. A amassadeira aqui é as panelas, ou todo lugar onde é preparada a comida ou o mantimento para a família. Aqui o texto fala de família, fala de pai, mãe e de filhos, porque aparece aqui bendito o fruto do teu ventre. Fala aqui de pessoas que se movem trabalhando com plantas, com animais, pessoas que estão calculando a vida, projetando caminhos que são úteis para o meio onde elas vivem. Então o texto deixa bem claro aqui que a ordenança de Deus para Adão está funcionando também, mas a ordenança de Deus em relação ao acesso dos caminhos também precisa funcionar. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Meus irmãos, é curioso observar como que a fome e a escassez e a necessidade de tudo são sinônimos e estão sempre atrelados, encaixados ao orgulho, teimosia, idolatria, misticismo e incredulidade. Nós olhamos para os vários pontos do mundo onde há fome, escassez, insegurança, nós vamos encontrar esses ingredientes. Quando os missionários chegam em algum lugar desse tipo, desse formato, e começam a implantar a palavra de Deus, automaticamente também se implantam os conceitos doutrinários bíblicos para que aquele lugar comece a ser próspero. E você pode observar, a partir do século XVI, 1500, as colonizações que foram feitas por povos cristãos, os lugares colonizados por Inglaterra, Holanda, Suíça, são lugares prósperos. Os lugares em que foram colonizados por povos idólatras, são povos que a necessidade, pobreza, inclusive pobreza de família, pobreza doutrinária, são povos onde há necessidade. São os povos que foram colonizados por Portugal, Espanha, são povos pobres, onde há pobreza. Mas, por exemplo, um povo que foi colonizado pela Inglaterra, a partir de 1920, Estados Unidos, que primeiro foi chamado de Nova Inglaterra, é um povo próspero por causa do conceito doutrinário bíblico. Você precisa observar isso para que a gente não seja de repente taxado por preconceito. Mas olha e veja isso. É curioso observar como a fome, a escassez e a necessidade de tudo são atrelados, anexados e são sinônimos de orgulho, teimosia, idolatria, misticismo e incredulidade. Fala aqui de cesto cheio e amassadeira farta. Ao contrário, vem de uma incredulidade, de uma vida sem Deus, necessidade. Meus irmãos, não é certo o povo de Deus abrir a geladeira e não ter nada para comer, que a geladeira parece um bairro novo, só tem luz e água. Não é certo. Deus é um pai rico, seus filhos são ricos, a não ser que os cristãos estão debaixo de perseguição, estão debaixo de prova, a não ser isso. Mas muitas vezes as histórias que chegam para mim não são histórias de prova, são histórias de juízo. A pessoa já estava na abundância, Deus já deu um crédito para ela, mas ela botou tudo fora porque se desviou do caminho. Então às vezes até parece que é cristão, mas na casa, quando você vai fazer ali um mapeamento perto da pessoa, a pessoa passa necessidade. Às vezes não tem com fartura, às vezes até mesmo a comida. Verso 6: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Logo no verso 3 eu falei para vocês que o primeiro ponto principal não se anexa a lugar, mas a pessoa, a uma dimensão interna, a ionos interno.
Mas agora nós vamos para um outro lugar que é um aionos fora, extra da pessoa. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. A pessoa carrega a bênção e ela abençoa lugares onde ela passa. Isso aqui é muito verdadeiro. Uma pessoa em rebeldia, vamos olhar para o Caim. O Caim andava e aonde ele passava, ele levava uma nuvem negra sobre ele. Tanto é que Deus botou uma marca nele dizendo: não mata, e quem matar será 7 vezes vingado. Para o cara não ser morto. Ele carregava quase como uma placa nas costas dele: chute-me. Deus teve que colocar uma placa protegendo ele para que ninguém matasse. Então há pessoas que aonde ela pega, a coisa morre. Há pessoas como José no Egito, aonde ele pegava, aonde ele encostava, Deus prosperava. Os caras pensaram: vamos jogar ele numa cadeia, vamos matar ele. Colocaram numa cadeia, em pouco tempo era líder dos presos. Onde o cara mexia, prosperava. A bênção não estava no lugar, a bênção estava dentro da pessoa. E quando a pessoa carrega essa obediência, essa submissão, ela conhece os caminhos do Senhor, e aonde ela chega, ela coloca as coisas em ordem, para que as coisas se conversem em harmonia espiritual. Então aonde essa pessoa chega, a pessoa carrega a bênção, e bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Entra, tem paz; saiu, tem paz. Meus irmãos, até mesmo um profeta, que às vezes é recebido por uma vila, um vilarejo, uma cidade, não é bem recebido por causa da pregação que carrega e por causa do obstáculo do pecado que ele encontra. Até mesmo se essa pessoa ela é expulsa do lugar, ela é odiada por causa da mensagem que carrega, mas até mesmo essa pessoa, ela abençoa aquele lugar. Nós lemos no texto bíblico que a arca não pôde ser levada para Jerusalém por causa daquela situação do cara que morreu na hora de encostar na arca, mas a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom, e em 3 meses o cara prosperou. Teve um antes e um depois, porque a palavra de Deus colocou a vida dele, a casa dele, em sintonia com Deus. A bênção foi derramada na casa dele. E esse texto aqui, ele tem 2 sentidos: bendito serás ao entrar e ao sair. No primeiro sentido, a pessoa abençoa o lugar. Entra no lugar, entra na empresa, em pouco tempo coloca tudo em ordem, muda o ambiente, abençoa o lugar. Tem pessoas que quando elas entram no lugar, bagunça tudo. E tem pessoas que quando assumem um lugar, em pouco tempo tudo está em ordem, voltou a paz, voltou a prosperidade. Aquele lugar começa a cumprir a função pelo qual ele foi criado, e a coisa só caminha. O patrão diz: esse cara está me enriquecendo, esse cara está me ajudando, e é assim mesmo que tem que ser. Na quinta-feira de manhã, toda última quinta-feira de cada mês, todos os pastores da igreja se reúnem numa reunião online, e a gente conversa sobre princípios bíblicos. E na quinta-feira de manhã nós assistimos uma palestra de um pastor norte-americano. Um dos pastores congregacionais comprou esse pacote de palestra, então essa palestra estava aberta durante alguns dias, então ele compartilhou com nós. E o pastor norte-americano, ele estava 32 anos numa igreja. Então Deus começa a falar com ele sobre preparar alguém que ia suceder ele naquele cargo. Então durante 6 anos ele fez a preparação, até que ele deixou o homem lá trabalhando, e ele saiu do ministério. E a palestra dele era: há pastores que quando saem da instituição a coisa melhora. As pessoas dizem: graças a Deus que foi. Da mesma forma também, há pessoas que deixam a igreja e as pessoas dizem: graças a Deus que foram. Meu Deus, graças a Deus que foram, liberou. Mas há pessoas que quando chegam num ambiente, elas trazem a bênção, e a partir daquela chegada os outros vão dizer: graças a Deus que veio.
como mudou, como agora as coisas, graças a Deus que veio. Então aquela palestra, ela foi muito forte, porque há pastores que quando saem da instituição, abençoam saindo, porque amaravam tudo. Nós não podemos ser essas pessoas, gente. Quando nós entramos num lugar, entramos numa família, casa, casamento, entra noutra família, tem que trazer bênção. A gente vem aqui para a igreja, traz a bênção. Começa a trabalhar numa empresa, abençoa. Não fica se levantando com rebeldia, contrariedade, não. Abençoa, trabalha, flua, produza. Mas primeiro a bênção precisa estar na nossa vida. Em segundo lugar, esse texto aqui significa, olha o 6 de novo: bendito serás ao entrares e bendito ao sair. Segundo lugar, significa não perde a sua essência ao entrar e nem ao sair. A pessoa não muda, ela não perde a sua essência. Quando ela vem, ela é uma pessoa, quando ela sai, ela é a mesma pessoa. Não perdeu a essência. Ela não precisou fazer um jogo de teatro para se adaptar para aquele lugar. Ela é o que ela é. Quem é não precisa dizer que é, simplesmente é. Então bendito serás ao entrares e bendito ao sair. Não perdeu a sua essência, não mudou por causa do lugar, mas mudou o lugar por causa da bênção. Amém? Amém. E qual que é a ordem que Deus deu? A primeira ordem, depois que Deus fala com Abraão, Ele diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. As primeiras 3 ordens. Logo depois, no verso 2 do capítulo de Gênesis 12, Deus dá uma ordem para Abraão: ser tu uma? É uma ordem. E essa ordem, ela está em cima de mim e de você, se nós cremos em Jesus Cristo. É na lista de Deus aqui.